O marido abandona sua esposa para fugir com sua amante. Tempos depois, ao visitar o seu pai, ele fica surpreso ao encontrar sua ex-mulher e seu pai juntos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol da manhã beijava os contornos do edifício Niemeyer na Praça da Liberdade, enquanto Juliana Vasconcelos admirava a vista do apartamento que dividia com seu marido, Marcos Aguiar Pena, no bairro de Lourdes. Aos 24 anos, ela representava a típica mineira moderna. Formada em Direito pela PUC Minas, trabalhava em um escritório conceituado no Funcionários e estava casada há 3 anos com o herdeiro de uma das maiores construtoras da capital. A vida parecia perfeita vista de fora. O apartamento de luxo, as viagens frequentes para Nova Lima nos fins de semana, os jantares no Glowton e os passeios de domingo no Mercado Central faziam parte de uma rotina que muitos invejavam. Porém, havia um vazio que nem todo o conforto material conseguia preencher: o sonho de ser mãe. Juliano Aguiar Pena, seu sogro, era uma figura marcante na sociedade belo-horizontina. Viúvo há 5 anos, dedicava-se integralmente à construtora e à sua paixão por corridas na Pampulha. Aos 43 anos, mantinha uma disposição invejável, frequentando a academia no Santo Agostinho e participando ativamente de eventos sociais da capital mineira. Naquela manhã de outono, enquanto saboreava um café com pão de queijo na varanda, Juliana observava o movimento da cidade acordando e pensava em sua mais recente decepção. Mais uma vez, o teste de gravidez havia dado negativo. Eram 3 anos tentando, sem sucesso. As consultas com especialistas em fertilidade no Hospital Mater Dei não apontavam nenhum problema aparente com ela. Vou passar na padaria do seu Zé. Quer alguma coisa, menina?" A voz de Marcos soou distante da porta, como sempre apressado para ir trabalhar. "Não, Marcos, estou satisfeita", respondeu Juliana, sentindo aquela familiar pontada de tristeza ao ver o descaso do marido com sua angústia. Ele nunca demonstrava muito interesse quando ela tocava no assunto de filhos. Naquela tarde, durante uma reunião no escritório de advocacia, com vista para a Serra do Curral, Juliana recebeu uma mensagem inesperada de sua amiga Fernanda, enfermeira do Mater Dei. O conteúdo a deixou atordoada. "Ju, preciso te contar uma coisa. Tem algo que você precisa saber sobre os exames do Marcos." O coração de Juliana disparou. Havia algo errado com Marcos? Por que Fernanda, sempre tão profissional, estava quebrando o sigilo médico? A resposta viria durante um almoço apressado no restaurante do pátio, onde as duas costumavam se encontrar às quartas-feiras. "Marcos fez uma vasectomia há 4 anos, Ju. Antes mesmo de vocês se casarem", revelou Fernanda, com os olhos marejados de preocupação. "Descobri por acaso, revisando alguns prontuários antigos." O mundo de Juliana desabou. As paredes do restaurante pareceram se fechar sobre ela, enquanto as palavras de Fernanda ecoavam em sua mente. 4 anos. Antes do casamento, ele nunca havia mencionado. Todas aquelas tentativas, as frustrações, as lágrimas derramadas, tudo havia sido uma farsa. Com as mãos trêmulas, Juliana ligou para o único pessoa que sempre a apoiou desde que entrara para a família: seu sogro. Juliano atendeu no primeiro toque como sempre. "Uai, que foi, minha filha?" Sua voz está diferente. A preocupação era evidente em seu tom paternal. "Tio Juliano, preciso conversar com você. É importante", sussurrou Juliana, tentando conter as lágrimas que já escorriam pelo rosto. "Tô indo agora mesmo pro café com letras. Me encontra lá em 20 minutos?" Enquanto dirigia seu carro pela Savassi, Juliana tentava organizar os pensamentos. Como contaria ao sogro que seu único filho havia deliberadamente mentido e enganado a todos durante anos? Como explicaria que todas as tentativas de engravidar haviam sido uma cruel encenação da parte de Marcos? O café com letras estava tranquilo àquela hora da tarde. Juliano já a esperava em uma mesa discreta nos fundos, um cappuccino intocado à sua frente. Ao ver o estado da nora, seu semblante imediatamente se transformou em preocupação. "Nossa Senhora do Carmo, menina, que aconteceu?" As palavras saíram entre soluços,
enquanto Juliana revelava toda a verdade. A cada detalhe compartilhado, o rosto de Juliano endurecia, uma mistura de decepção e raiva tomando conta de suas feições sempre tão serenas. Aquele menino perdeu o juízo? Como que pode fazer uma coisa dessa com você, com a família? A indignação de Juliano era palpável. Ele sempre tratara Juliana como a filha que nunca teve, e vê-la sofrendo dessa maneira por causa das ações de seu próprio filho o devastava. Naquele momento, uma decisão silenciosa se formou em sua mente. Faria qualquer coisa para ajudar aquela jovem que trouxera tanta luz para sua família. Vou te falar uma coisa, minha filha. Você não está sozinha nessa não, viu? Vamos resolver isso juntos, pode confiar. As palavras de conforto de Juliano eram sinceras, mas nenhum dos dois poderia imaginar como aquele momento de sinceridade mudaria completamente o rumo de suas vidas. O destino, às vezes, tem um jeito peculiar de transformar as maiores decepções em oportunidades inesperadas de felicidade. Os dias que se seguiram à descoberta foram um turbilhão de emoções para Juliana. O apartamento em Lourdes, antes seu refúgio, agora parecia sufocante com a presença de Marcos. Cada sorriso forçado, cada bom dia mecânico era uma pequena tortura. Como confrontar alguém que havia mentido de forma tão deliberada durante anos? A resposta veio durante um jantar na casa de Juliano, no Mangabeiras. Era uma tradição das quintas-feiras, mas naquela noite específica o ar estava carregado de tensão. A empregada, Dona Maria, que trabalhava há décadas com a família, percebeu o clima pesado e se recolheu discretamente após servir o feijão tropeiro. "Filho, sua mulher me contou uma coisa que preciso entender", Juliano começou, seu tom calmo mascarando a tempestade interior. "É verdade que você fez uma vasectomia antes de casar?" Marcos empalideceu, o garfo parando a meio caminho da boca. Seus olhos correram da esposa para o pai, traídos pela própria consciência culpada. "Pai, eu posso explicar." "Explicar o quê, Marcos?" A voz de Juliana tremeu. "Explicar como você me viu chorar mês após mês. Como você fingiu fazer exames, tomar vitaminas, enquanto sabia que era tudo em vão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o tilintar dos talheres contra a porcelana ecoava na sala de jantar. Juliano observava o filho com uma mistura de decepção e incredulidade. "Tem mais coisa que vocês precisam saber", Marcos finalmente falou, passando as mãos pelo rosto. Eu tenho outra família em Nova Lima. A Patrícia está grávida de 5 meses. A revelação atingiu Juliana como um soco no estômago. As paredes da tradicional casa no Mangabeiras pareceram girar ao seu redor. Juliano levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando contra o piso de madeira. "Sai da minha casa!" A voz de Juliano era baixa, mas carregada de uma autoridade que Marcos conhecia bem demais para questionar. "Amanhã mesmo vou ligar para o Dr. Henrique e iniciar o processo de seu desligamento da empresa." "Pai, pelo amor de Deus, é a empresa da família." "Família?" Juliano riu sem humor. "Família é quem respeita, quem cuida. Você não só traiu sua esposa, como envergonhou o nome que carrega. Sai, agora." Enquanto Marcos recolhia suas coisas, murmurando desculpas que ninguém queria ouvir, Juliana permaneceu sentada, as lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Juliano se aproximou colocando uma mão protetora em seu ombro. "Oh, menina, me perdoa. Me perdoa por não ter percebido antes." "Não, tio Juliano. O senhor não tem culpa de nada", Juliana respondeu, enxugando as lágrimas. "Na verdade, o senhor é a única pessoa que sempre esteve do meu lado de verdade." Nos dias que se seguiram, Juliano mobilizou os melhores advogados de Belo Horizonte para garantir que Juliana tivesse seus direitos assegurados no divórcio. O caso correu discretamente no fórum da capital, preservando ao máximo a dignidade de todos os envolvidos. Durante esse período, Juliano e Juliana se aproximaram ainda mais. Ele a acompanhava nas consultas com a terapeuta no Santo Antônio, a convidava para almoços no Chapuri e caminhadas na Praça da Liberdade. Era como se o universo conspirasse para transformar aquela tragédia pessoal em algo completamente inesperado. Foi durante um desses almoços que Juliano fez uma proposta que mudaria tudo. "Ju, sei que seu sonho é ser mãe. E depois de tudo o que aconteceu,
quero te ajudar a realizar esse sonho. Que tal considerarmos a inseminação artificial? Eu poderia ser o doador anônimo. A proposta pegou Juliana completamente de surpresa. Seu coração disparou, não de choque ou repulsa, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Ali estava o homem que sempre a tratou como filha, oferecendo-lhe a chance de realizar seu maior sonho. Mas e as pessoas? O que vão pensar? Ninguém precisa saber, Uai. Será nosso segredo. Você terá seu bebê. E eu vou poder ajudar você a criar meu neto ou neta, mesmo que de uma forma diferente do que imaginávamos. Enquanto o sol se põe atrás da Serra do Curral, pintando o céu de Belo Horizonte em tons de laranja e rosa, Juliana considera a proposta. Talvez às vezes a felicidade chegue por caminhos que nunca imaginamos percorrer. E talvez, talvez, o destino tivesse planos muito maiores do que qualquer um deles poderia imaginar naquele momento. O outono em Belo Horizonte chegava ao fim. E com ele, uma nova fase começava na vida de Juliana. Depois de muita reflexão e longas conversas com sua terapeuta no Santo Antônio, ela decidiu aceitar a proposta de Juliano. O processo de inseminação artificial seria realizado na clínica mais discreta do Belvedere, com toda a documentação protegida por sigilo médico. Enquanto isso, a vida seguia seu curso na capital mineira. Juliana mergulhou no trabalho, assumindo casos importantes no escritório de advocacia. Suas manhãs começavam cedo no Café Três Corações, onde o aroma do café especial se misturava com seus pensamentos sobre o futuro. As tardes eram preenchidas com audiências no fórum e reuniões com clientes. Uma rotina que a ajudava a manter a mente ocupada. Juliano, por sua vez, reorganizava a estrutura da construtora. A saída de Marcos havia deixado um vazio administrativo que precisava ser preenchido. Foi durante uma dessas reorganizações que ele conheceu Helena Drummond, uma jovem e competente engenheira civil que assumiu o cargo de diretora de projetos. "Sabe, Ju", comentou Helena durante um almoço no Mineiro Delivery, "seu ex-cunhado tem aparecido muito em Nova Lima. As pessoas comentam que ele está construindo uma casa no Vila Castela." Juliana apenas sorriu, surpreendendo a si mesma ao perceber que a menção a Marcos não mais provocava aquela antiga dor no peito. "Que bom para ele, Helena. Cada um segue seu caminho, né?" Os meses passaram e com eles vieram as primeiras tentativas de inseminação. Juliano acompanhava tudo à distância, respeitando o espaço de Juliana, mas sempre presente quando ela precisava. Foram 3 tentativas sem sucesso, cada uma trazendo consigo uma nova onda de ansiedade e esperança. Foi numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pelo Parque Municipal, que Juliana sentiu algo diferente. O mal-estar que a acompanhava há alguns dias parecia mais intenso sob o sol da capital mineira. "Tô passando mal, tio Juliano", murmurou ela, procurando um banco para se sentar. "Vamos agora mesmo pro Mater Dei", respondeu ele preocupado. "Melhor garantir que tá tudo bem." No hospital, entre exames e mais exames, veio a notícia que mudaria tudo. A 4ª tentativa havia dado certo. E não era apenas um bebê, eram 2. Gêmeos. "Misericórdia! 2 de uma vez?" exclamou Dona Maria, a governanta de Juliano, quando soube da notícia. "Essa casa vai ficar uma alegria só." A notícia da gravidez de Juliana correu rapidamente pelos círculos sociais de Belo Horizonte. Especulações sobre a paternidade das crianças surgiram, mas foram habilmente desviadas com a história da inseminação artificial com doador anônimo. Juliano, em seu papel de sogro dedicado, comprou um apartamento maior para Juliana no Santo Agostinho, próximo à sua casa para poder ajudar com os bebês. As semanas se transformaram em meses e a barriga de Juliana crescia junto com uma nova sensação de completude. Suas manhãs agora começavam com vitaminas de abacate do Mercado Central, prescritas pela nutricionista, e suas tardes eram preenchidas com preparativos para a chegada dos gêmeos. Em uma dessas tardes, enquanto organizava o enxoval nas lojas do BH Shopping, Juliana encontrou Patrícia, a atual esposa de Marcos. O encontro, que poderia ter sido constrangedor, surpreendentemente não foi. "Juliana, que bom te ver", cumprimentou Patrícia sinceramente. "Soube da sua gravidez. Fico feliz que você tenha seguido seu sonho."
Obrigada, Patrícia. Como está seu filho? O Marquinhos está ótimo, já com 6 meses. Marcos não é o melhor dos maridos, mas é o que você escolheu, completou Juliana, com um sorriso compreensivo. Às vezes a vida nos surpreende com os caminhos que precisamos percorrer para encontrar a verdadeira felicidade. Naquela noite, durante o jantar na casa de Juliano, enquanto saboreavam um delicioso frango com quiabo, Juliana percebeu como sua vida havia mudado. O homem à sua frente, que sempre fora seu porto seguro, agora carregava um brilho diferente no olhar quando a observava. Era mais que carinho paternal. Era uma mistura de proteção, cumplicidade e algo mais que ela ainda não conseguia definir. A primavera em Belo Horizonte pintava a cidade com as cores das quaresmeiras. No apartamento do Santo Agostinho, Juliana se preparava para mais uma consulta de pré-natal. Os gêmeos, já com 6 meses de gestação, eram motivo de alegria e ansiedade. O quarto, decorado em tons suaves de verde e amarelo, estava quase pronto, com 2 berços artesanais comprados na feira de artesanato da Afonso Pena. Juliano havia se tornado uma presença constante em sua vida. Não havia um dia em que ele não ligasse ou aparecesse, sempre com alguma desculpa. Um pote de doce de leite caseiro que Dona Maria havia feito, uma nova almofada para suas costas comprada na Savassi, ou simplesmente para dar um oi. "Você precisa experimentar esse queijo que trouxe de Serra do Cipó", dizia ele numa dessas visitas. "É tão bom que dá até pecado." A convivência diária foi transformando a relação entre eles. O que antes era uma amizade próxima e um vínculo familiar começou a ganhar contornos diferentes, ainda que nenhum dos dois ousasse admitir. Foi durante um fim de tarde no mirante do Mangabeiras, contemplando a cidade que se estendia aos seus pés, que algo mudou. Juliana sentiu os bebês se moverem com força e instintivamente pegou a mão de Juliano para que ele sentisse também. "Nossa Senhora!" exclamou ele, emocionado. "Eles estão animados hoje, hein?" O toque das mãos, o olhar compartilhado, o momento de intimidade, algo estava diferente. O coração de Juliana acelerou, e não era por causa dos chutes dos bebês. "Às vezes eu fico pensando", começou ela hesitante, "como a vida dá voltas, né? Há 1 ano eu estava desesperada achando que nunca seria mãe, e agora você vai ter 2 filhos lindos", completou Juliano, sua mão ainda sobre a barriga dela. "E eu vou estar sempre aqui, Ju. Sempre." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. O vento suave da tarde bagunçava os cabelos de Juliana, enquanto o sol se punha atrás da Serra do Curral, pintando o céu em tons de rosa e laranja. A rotina deles foi se entrelaçando cada vez mais. Aos domingos, faziam compras juntos no mercado central, escolhendo frutas frescas e queijos especiais. Juliano insistia em carregar todas as sacolas, mesmo quando Juliana protestava que ainda podia ajudar. "Deixa de ser teimosa, menina. Você tem que se cuidar." As consultas de pré-natal viraram momentos especiais. Juliano fazia questão de estar presente em todas, anotando cada recomendação médica, fazendo perguntas, mais ansioso que muito pai de primeira viagem. Foi numa dessas consultas que descobriram o sexo dos bebês, um menino e uma menina. A notícia encheu a casa de alegria e iniciou uma nova onda de preparativos. Dona Maria começou a bordar os nomes escolhidos nos lençóis: Miguel e Marina. Helena, que se tornara uma amiga próxima, foi a primeira a notar as mudanças na relação dos dois. "Sabe, Ju", comentou ela durante um café da tarde na padaria moderna, "o jeito que o Juliano olha para você não é mais só como sogro, não." Juliana corou, mexendo distraidamente no seu pão de queijo. "Imagine, Helena, ele só tá cuidando de mim por causa dos bebês." "Será mesmo? Porque outro dia, lá na construtora, ele passou a tarde toda mostrando as fotos do ultrassom para todo mundo, mais orgulhoso que tudo. E olha que ele nem é o..." Helena parou abruptamente, percebendo o que ia dizer. Mas Juliana completou o pensamento em silêncio. Sim, Juliano era o pai biológico dos gêmeos, mesmo que ninguém além dele soubesse. Mas agora, essa verdade começava a pesar de uma maneira diferente em seu coração. À noite, em seu apartamento, Juliana se pegou olhando antigas fotos de família no celular. Fotos de quando ainda era casada com Marcos, de jantares em família,
de festas de fim de ano. Em todas elas, Juliano estava presente, sempre com aquele olhar protetor direcionado a ela, como não havia percebido antes. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Juliano. O Ju estava pensando: amanhã tem aquela feira gastronômica no Boulevard Shopping. Que tal a gente ir? Dizem que vai ter aquele pastel de angu que você tanto gosta. Claro que sim, respondeu ela, sentindo o coração acelerar só de ouvir sua voz. Mas só se você prometer não exagerar no doce de leite dessa vez. A risada dele do outro lado da linha aqueceu seu coração. Como definir esse sentimento que crescia dia após dia? Como lidar com o fato de que seu ex-sogro, o pai biológico de seus filhos, estava se tornando algo mais em sua vida? O inverno mineiro chegava com sua característica garoa fina, trazendo aquele friozinho típico que fazia os belo-horizontinos correrem para suas japonas e casacos. No apartamento do Santo Agostinho, Juliana, agora com 7 meses de gestação, organizava o chá de bebê dos gêmeos com a ajuda de Helena e Dona Maria. "Menina, você viu o tanto de presente que o Juliano mandou entregar ontem?" comentou Dona Maria, dobrando delicadamente os cobertores artesanais que haviam chegado. Nunca vi ele assim tão animado, nem quando o Marcos era pequeno. Helena, que arrumava os docinhos do ateliê do doceiro na mesa decorada, trocou um olhar significativo com Juliana. As duas sabiam que o comportamento de Juliano ia além do entusiasmo normal de um avô. E aquele dia que ele fechou o restaurante do Ofélia só para fazer uma surpresa para o seu aniversário? Lembrou Helena. Nunca viu Juliano fazer isso por ninguém. Juliana sorriu, lembrando-se daquela noite especial. Juliano havia decorado todo o ambiente com orquídeas do Ceasa, suas favoritas, e convidado apenas as pessoas mais próximas. Durante o jantar, seus olhares se encontraram várias vezes, carregados de um sentimento que já não podiam mais ignorar. O chá de bebê aconteceu num domingo ensolarado. O salão de festas do prédio estava decorado com balões em tons pastéis e flores do campo. As convidadas chegavam trazendo presentes e aquele zum 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 típico de reuniões femininas em Belo Horizonte. Juliano, mesmo sabendo que chá de bebê era tradicionalmente um evento feminino, fez questão de aparecer só para ajudar com as coisas pesadas. Passou a tarde toda circulando entre as convidadas, explicando orgulhoso cada detalhe do quarto dos bebês que ele havia ajudado a montar. "Sabe aquele berço de madeira de demolição?" comentava ele animado com um grupo de senhoras. "Mandei fazer lá em Santa Teresa com um artesão que trabalha há 3 gerações com a família." Foi durante esse evento que Patrícia apareceu, para surpresa de todos. Trouxe um presente e, mais surpreendente ainda, notícias de Marcos. "Ele está morando em São Paulo agora", revelou ela a Juliana num canto mais reservado. "As coisas não deram certo entre nós. Ele conheceu outra pessoa." Juliana sentiu uma pontada de compaixão por Patrícia. "Sinto muito, de verdade." "Não sinta", respondeu Patrícia com um sorriso triste. "Acho que no fundo eu sempre soube que ele era assim. Mas olha só pra você. Tá radiante. E o Juliano não desgruda, né?" O comentário fez Juliana corar. Era cada vez mais difícil disfarçar o que estava acontecendo entre eles. Os olhares, os toques discretos, as mensagens trocadas durante a madrugada, quando ela não conseguia dormir por causa do desconforto da gravidez. Naquela noite, depois que todos foram embora, Juliano ficou para ajudar com a arrumação. Enquanto organizavam os presentes no quarto dos bebês, suas mãos se tocaram ao tentar pegar a mesma caixa. "Ju", começou ele, sua voz rouca de emoção. "Eu preciso te falar uma coisa." O coração de Juliana disparou. Ali, cercados por fraldas, roupinhas e brinquedos, o momento que ela tanto temia e desejava parecia ter chegado. "Eu sei que é complicado, que tem a diferença de idade, que tecnicamente eu ainda sou seu sogro, que sou o pai dos bebês. Mas eu não consigo mais esconder o que estou sentindo." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Juliana. Eram lágrimas de alívio, de medo, de felicidade, uma mistura de emoções que nem ela mesma conseguia explicar. "Eu também não consigo mais fingir, Juliano", sussurrou ela. "Mas tenho tanto medo do que as pessoas vão pensar, do que vai acontecer." Ele se aproximou, secando delicadamente suas lágrimas com o polegar.
As pessoas sempre vão falar, Ju, mas o que importa é o que a gente sente. E eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. O momento foi interrompido por um chute forte dos bebês. Os dois riram, quebrando a tensão do momento. Eles também têm opinião, pelo visto, brincou Juliano, colocando a mão na barriga de Juliana. Pois é, acho que eles sabem que você é mais que um avô para eles. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio cheio de promessas, de possibilidades, de um futuro que começava a se desenhar de forma completamente inesperada. A primavera já se anunciava em Belo Horizonte quando Juliana entrou em trabalho de parto 2 semanas antes do previsto. Era uma madrugada de quinta-feira quando as primeiras contrações começaram, fortes o suficiente para acordá-la. Com as mãos trêmulas, ela ligou para Juliano, que atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando a ligação. "Tô indo aí agora", foi tudo que ele disse antes de desligar. Em 15 minutos que pareceram uma eternidade para Juliana, Juliano já estava em seu apartamento, a bolsa do bebê em uma mão e as chaves do carro na outra. O trajeto até o Mater Dei foi feito em tempo recorde, com ele alternando entre palavras de conforto e orações sussurradas. "Nossa Senhora do Carmo, protege ela e os meninos", murmurava ele, dirigindo com cuidado pelas ruas ainda vazias da capital mineira. No hospital, tudo aconteceu muito rápido. Dr. Roberto, o obstetra que acompanhava a gravidez, já estava de plantão. A equipe médica se mobilizou rapidamente, preparando tudo para um parto que se anunciava mais complicado por ser gemelar. "Fica comigo", pediu Juliana a Juliano quando a levavam para a sala de parto. "Sempre", respondeu ele, segurando sua mão com firmeza. As horas seguintes foram intensas. Juliano não saiu do lado de Juliana nem por 1 minuto, oferecendo apoio, secando suas lágrimas, sussurrando palavras de incentivo. Quando Miguel nasceu, seguido por Marina 3 minutos depois, o choro dos bebês se misturou às lágrimas de alegria dos pais. "Eles são perfeitos", sussurrou Juliano, olhando embevecido para os 2 pequenos embrulhos nos berços ao lado da cama de Juliana. A notícia do nascimento dos gêmeos correu rápido. Logo o quarto estava cheio de flores do mercado central e cestas de presente das lojas mais refinadas da Savassi. Helena foi a primeira a chegar, seguida por Dona Maria, que já se autoproclamava avó postiça das crianças. "Olha só que coisinha mais linda!" exclamava Dona Maria, admirando os bebês. "São a cara do... quer dizer, são lindos demais." O quase deslize da governanta não passou despercebido por Helena, que lançou um olhar significativo para o casal. A semelhança dos gêmeos com Juliano era inegável, principalmente os olhos e o formato do nariz. Nos dias que se seguiram, enquanto Juliana se recuperava no hospital, Juliano praticamente se mudou para lá. Dormia na poltrona ao lado da cama, aprendia com as enfermeiras a trocar fraldas e dar banho, e não se cansava de admirar cada movimento dos bebês. Foi numa dessas noites quando os gêmeos finalmente dormiam, e o silêncio noturno só era quebrado pelo som distante da cidade, que eles finalmente conversaram sobre o futuro. "Ju", começou Juliano, sentado na beira da cama hospitalar. "Eu sei que ainda é cedo, que você acabou de ter os bebês, mas eu não quero mais esconder o que sinto. Não quero fingir que sou só o avô das crianças." Juliana pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dele. "Eu também não quero mais fingir, Juliano. Mas como vamos fazer isso? As pessoas vão falar de qualquer jeito", interrompeu ele suavemente. "Já falam, mas eu não me importo. Só me importo com você, com nossos filhos, com nossa felicidade." "Nossos filhos", repetiu ela, sentindo o peso daquelas palavras. Não eram mais apenas os filhos dela, frutos de uma inseminação artificial com um doador anônimo. Eram os filhos deles, frutos de um amor que cresceu de forma inesperada e verdadeira. "Casa comigo?", perguntou ele de repente. "Não agora, claro, quando você se sentir pronta. Mas eu quero construir uma vida com você, Ju, uma família de verdade." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Juliana enquanto ela assentia. Ali, naquele quarto de hospital em Belo Horizonte, com os gêmeos dormindo pacificamente em seus berços, uma nova história começava a ser escrita. Os primeiros meses com os gêmeos
foram uma adaptação intensa para Juliana e Juliano. O apartamento no Santo Agostinho ganhou vida nova com o choro dos bebês, as noites mal dormidas e as visitas constantes de Dona Maria, que insistia em preparar caldos e quitutes típicos mineiros para a nova mãe. "Cê precisa se alimentar direito, menina", dizia ela, enquanto servia um prato fumegante de canjiquinha com costelinha. "Amamentando 2, tem que comer por 3. Juliano havia praticamente se mudado para o apartamento de Juliana, ocupando o quarto de hóspedes. Para o mundo exterior, era apenas um avô dedicado ajudando a ex-nora com os netos. Mas dentro daquelas paredes, eram uma família se descobrindo a cada dia. Foi durante um domingo tranquilo no Parque das Mangabeiras, com os gêmeos dormindo no carrinho duplo, que eles decidiram começar a contar para as pessoas mais próximas sobre seu relacionamento. Helena foi a primeira a saber oficialmente, embora já desconfiasse há tempos. O almoço no Casa dos Contos, no Santa Efigênia, foi escolhido como cenário para a revelação. "Uai, mas isso é novidade?", brincou ela, depois de ouvir a confissão do casal. "Tô vendo vocês se apaixonarem há meses. Só estavam demorando demais para assumir." A reação positiva de Helena deu coragem ao casal para dar o próximo passo: contar para a família. Juliano organizou um jantar em sua casa no Mangabeiras, reunindo seus irmãos e alguns primos mais próximos. "Tem certeza que é hora?", perguntou Juliana nervosa, enquanto arrumava Marina no vestidinho novo. "Se não for agora, quando vai ser?", respondeu ele com Miguel nos braços. "Além do mais, olha só para esses dois. Cada dia que passa ficam mais parecidos comigo. Logo todo mundo vai perceber." O jantar foi um misto de surpresa, choque e, eventualmente, aceitação. Tia Conceição, a matriarca da família, depois do susto inicial, foi a primeira a se manifestar. "Bom, não é assim que eu imaginava as coisas, mas o amor é o amor, né? E esses meninos precisam de um pai e uma mãe que se amem de verdade." Nem todas as reações foram tão compreensivas. Alguns familiares se retiraram em silêncio, outros expressaram sua desaprovação de forma mais contundente. Mas, para surpresa do casal, a maioria demonstrou mais curiosidade do que julgamento. "E o Marcos?", perguntou um dos primos. "Ele já sabe?" Como que invocado pela menção de seu nome, no dia seguinte, Marcos ligou para Juliano. Algum primo bem-intencionado havia espalhado a notícia. "Pai, é verdade? O senhor e a Juliana?" A conversa foi tensa, mas surpreendentemente civilizada. Marcos, agora morando em São Paulo com sua terceira namorada desde o divórcio, parecia mais resignado do que bravo. "Olha, eu não tenho moral para julgar ninguém", disse ele ao final da ligação. "Só espero que vocês sejam felizes e que cuidem bem dos meus irmãos." A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de Belo Horizonte. No Minas Tênis Clube, nas rodas de conversa do Pátio Savassi, nos cafés da Savassi, o relacionamento de Juliano e Juliana virou o assunto do momento. "Dizem que ela deu o golpe do baú", cochichavam algumas senhoras no salão de beleza. "Soube que ele bancou a inseminação artificial", especulavam outras no chá da tarde. Mas o casal encontrou força um no outro para enfrentar os comentários maldosos. Nas noites em que os bebês permitiam, sentavam-se na varanda do apartamento, admirando as luzes da cidade e planejando o futuro. "Sabe o que é engraçado?", comentou Juliana uma dessas noites, enquanto Miguel adormecia em seu colo. "Antes eu tinha tanto medo do que as pessoas iam pensar. Agora, olhando para nossa família, não consigo me importar com mais nada." Juliano sorriu, ajeitando Marina, que também dormia em seus braços. "É porque agora a gente tem tudo que importa bem aqui." A lua crescente iluminava a Serra do Curral e o vento suave trazia o perfume das damas da noite que Dona Maria havia plantado nas jardineiras. Naquele momento, apesar de todos os desafios, eles sabiam que haviam feito a escolha certa. O primeiro aniversário dos gêmeos se aproximava, e com ele a decisão de oficializar a união. Juliano e Juliana escolheram a Igreja São José, no centro de Belo Horizonte, para a cerimônia. Seria algo íntimo, apenas com familiares e amigos próximos que haviam demonstrado apoio durante aquele ano desafiador. Helena assumiu o papel de organizadora do evento, transformando o salão do Automóvel Clube em um jardim de inverno, com orquídeas do Ceasa e rosas brancas.
Dona Maria supervisionava pessoalmente o buffet, garantindo que todos os pratos favoritos do casal estivessem no menu. Tem que ter angu com jiló, insistia ela. Foi com esse prato que a Juliana conquistou a família toda. Os preparativos para o casamento trouxeram também momentos de reflexão. Numa tarde, enquanto provava o vestido no ateliê de Lourdes, uma tradicional estilista da cidade, Juliana recebeu uma visita inesperada. Sua ex-sogra, Dona Berenice. "Vim te dar um presente", disse a senhora, entregando uma caixa antiga de joias. "Era da minha mãe, depois foi minha, e agora é sua. Sei que não é uma situação comum, mas você sempre foi mais filha para mim do que nora." Dentro da caixa estava um delicado colar de pérolas, típico das tradicionais famílias mineiras. O gesto de aceitação deixou Juliana emocionada. "Dona Berenice, eu nem sei o que dizer." "Não precisa dizer nada, minha filha. Só seja feliz e cuide bem daqueles netinhos maravilhosos que você me deu." Os gêmeos, agora quase completando 1 ano, eram a alegria da família. Miguel tinha herdado o sorriso largo de Juliano, enquanto Marina era a cara da mãe, mas com os olhos expressivos do pai. Era impossível não notar a semelhança, e aos poucos as pessoas começaram a fazer suas próprias conexões. Na construtora, Juliano enfrentava os comentários com a serenidade de quem está em paz com suas escolhas. Em uma reunião com investidores no edifício Maleta, um dos sócios mais antigos fez um comentário maldoso sobre a situação. "Sabe o que dizem por aí, Juliano? Que você planejou isso tudo desde o começo." "O que eu planejei", respondeu ele com firmeza, "foi ser feliz. E consegui. Se alguém tem algum problema com isso, o problema é dessa pessoa, não meu." A resposta firme e a postura decidida do casal foram, aos poucos, silenciando as línguas mais afiadas. O trabalho social que desenvolviam, com um projeto de construção de creches na região do Barreiro, também ajudou a mudar a percepção da sociedade. Na véspera do casamento, durante o ensaio na igreja, Miguel deu seus primeiros passos, cambaleando do banco até o altar onde os pais estavam. Marina, não querendo ficar para trás, seguiu o irmão, provocando sorrisos emocionados em todos os presentes. "Olha só", comentou o padre José, que conhecia a família há anos, "até eles querem participar desse momento especial." Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Juliana e Juliano sentaram-se na varanda de seu apartamento, como já era costume. A cidade brilhava aos seus pés, e o Cristo Redentor da Serra do Curral parecia abençoar aquele momento. "Amanhã, a essa hora", disse Juliano segurando a mão de Juliana, "vamos estar começando oficialmente nossa vida juntos." "Na verdade", respondeu ela com um sorriso misterioso, "acho que vamos estar começando algo ainda mais especial." "Como assim? Lembra quando eu passei mal semana passada? Não era a comida da Dona Maria, não." Os olhos de Juliano se arregalaram ao entender a mensagem. "Você tá..." Juliana assentiu, as lágrimas de felicidade já escorrendo pelo rosto. "Grávida. De 2 meses. Dessa vez do jeito tradicional." O abraço que se seguiu foi cheio de amor e promessas para o futuro. Ali, sob o céu estrelado de Belo Horizonte, eles sabiam que sua história, embora diferente do convencional, era perfeitamente certa para eles. O amanhecer em Belo Horizonte trouxe consigo aquela garoa fina típica das manhãs mineiras que os mais antigos diziam ser sinal de bênção para os noivos. No apartamento do Santo Agostinho, Juliana foi acordada pelo cheiro do café que Dona Maria já preparava na cozinha, misturado com o aroma das flores frescas que enchiam a casa. "Menina, você tem que comer direito hoje", insistia Dona Maria, servindo um prato caprichado de queijo Minas, pão de queijo e bolo de fubá. "Não vai aguentar o dia todo só com esse café." Helena chegou cedo com a equipe de maquiagem e cabelo. Os gêmeos, agora com 1 ano recém-completado, foram levados por Dona Berenice para se arrumarem em sua casa no Sion, onde também estava sendo preparado Juliano. "Tô nervosa", confessou Juliana para Helena enquanto a maquiadora trabalhava. "Não pelo casamento em si, mas por causa da novidade", completou Helena, referindo-se à gravidez que ainda era segredo para a maioria das pessoas. "Relaxa, vai dar tudo certo. Essa história de vocês é a prova de que o amor sempre encontra seu caminho."
O vestido, uma criação exclusiva do ateliê de Lourdes, tinha sido adaptado discretamente para acomodar a pequena barriga que começava a se formar. As pérolas de Dona Berenice completavam o visual, junto com um buquê de orquídeas brancas do Ceasa. No Automóvel Clube, os convidados começavam a chegar. A decoração transformara o salão em um verdadeiro jardim de inverno, com flores brancas e verdes pendendo do teto e cobrindo as colunas históricas do edifício. O buffet, supervisionado pessoalmente por Dona Maria, era um festim de quitutes mineiros, desde o tradicional frango com quiabo até docinhos artesanais da região. Na igreja São José, Juliano aguardava ansioso, conversando com o padre José nos momentos que antecediam a cerimônia. Os gêmeos, vestidos de pajem e daminha, estavam inquietos no colo de Dona Berenice. "Pai!" chamou Miguel, estendendo os bracinhos para Juliano, que o pegou no colo com um sorriso emocionado. "Daqui a pouco a mamãe chega, filho", disse ele, ajeitando a gravata borboleta do pequeno. Marina, não querendo ficar para trás, também exigiu colo, fazendo todos rirem da situação. O noivo com os 2 filhos nos braços minutos antes do casamento. Quando a marcha nupcial começou a tocar, as portas da igreja se abriram revelando Juliana. Ela entrou sozinha, uma escolha simbólica que representava sua força e independência. Ao vê-la, Juliano não conseguiu conter as lágrimas, assim como grande parte dos presentes. O sermão do padre José foi especialmente tocante, falando sobre como o amor verdadeiro transcende convenções e preconceitos. "O amor de vocês", disse ele, "é prova de que Deus escreve certo por linhas que nós, humanos, às vezes julgamos tortas." Os votos foram trocados em meio a sorrisos e lágrimas. Quando Juliano disse "aceito", Miguel gritou "papai" do colo de Dona Berenice, arrancando os sorrisos emocionados de todos os presentes. A surpresa da noite veio durante a recepção no Automóvel Clube. Depois da primeira dança dos noivos, ao som de "Como é grande o meu amor por você", Juliano pediu a atenção dos convidados. "Hoje não é só a celebração do nosso amor", anunciou ele, com Juliana ao seu lado. "É também o anúncio de uma nova bênção que Deus nos mandou. Estamos esperando mais um bebê." A notícia foi recebida com aplausos e congratulações. Dona Maria, que já desconfiava devido às recentes mudanças no apetite de Juliana, chorava de alegria enquanto servia mais uma fornada de pães de queijo. "Viu só?", comentou Helena com um grupo de convidados. "Quem disse que essa história não ia dar certo?" A festa seguiu noite adentro, com música ao vivo, comida farta e muita alegria. Os gêmeos, já cansados, dormiam no quartinho preparado especialmente para eles no clube, sob os cuidados atentos de Dona Maria. Quando a noite começou a dar lugar à madrugada, Juliano e Juliana saíram discretamente para a varanda do clube, que oferecia uma vista privilegiada da cidade. As luzes de Belo Horizonte brilhavam sob o céu estrelado, e a Serra do Curral se destacava ao fundo, imponente como sempre. "Feliz?", perguntou ele, abraçando-a por trás. "Mais do que imaginei ser possível", respondeu ela, levando a mão dele à sua barriga ainda discreta. "Nós 4. Quer dizer nós 5. Os meses que se seguiram ao casamento trouxeram mudanças significativas para a família. Juliano e Juliana compraram uma casa espaçosa no Belvedere, com um quintal grande para as crianças brincarem e uma vista deslumbrante da cidade. A mudança coincidiu com o início do segundo trimestre da gravidez de Juliana, quando sua barriga já começava a ficar mais evidente. "Esse vai ser menino", afirmava Dona Maria com convicção, enquanto ajudava a organizar o novo lar. "Tô vendo pelo formato da barriga. Igualzinho foi com o Miguel." A adaptação dos gêmeos à nova casa foi surpreendentemente tranquila. O quintal virou seu parque particular, com um playground que Juliano havia mandado construir especialmente para eles. As manhãs de domingo eram preenchidas com risadas e brincadeiras, enquanto o casal preparava churrasco na área gourmet, muitas vezes recebendo visitas de Helena e outros amigos próximos. Em uma dessas manhãs de domingo, enquanto Marina perseguia bolhas de sabão pelo jardim e Miguel tentava escalar o escorregador pela parte errada, Juliano recebeu uma ligação inesperada. "Pai?", a voz de Marcos soava hesitante do outro lado da linha.
Tô voltando para BH. Aceito na PUC para fazer mestrado. Será que a gente pode conversar? O retorno de Marcos a Belo Horizonte gerou apreensão inicial, mas acabou se revelando um momento de cura para toda a família. Seu primeiro encontro com Juliano e Juliana aconteceu no Café com Letras, terreno neutro onde muitas conversas importantes da família já haviam acontecido. Vocês estão felizes, dá para ver, disse ele observando o casal. E os gêmeos, eles são incríveis. Tô feliz que tenham você como pai. Sempre foi melhor nisso do que eu. A barreira do ressentimento começou a se quebrar naquele dia. Marcos passou a visitar os irmãos regularmente, assumindo seu papel de irmão mais velho, com uma maturidade que surpreendeu a todos. Ele até mesmo se ofereceu para ajudar a pintar o quarto do novo bebê. A gravidez de Juliana progrediu tranquilamente. As consultas no Mater Dei confirmaram que seria mesmo um menino, como Dona Maria havia previsto. Escolheram o nome João Miguel, uma homenagem ao avô paterno de Juliano. 3 netos, comemorava Dona Berenice durante um almoço de família no Chapuri. Quem diria que eu ia ter essa bênção toda? A vida profissional do casal também florescia. Juliano expandiu os negócios da construtora, com Helena assumindo cada vez mais responsabilidades como diretora executiva. Juliana, mesmo com a gravidez avançada, continuava ativa no escritório de advocacia, agora especializada em direito familiar. Foi durante uma tarde tranquila em casa, quando os gêmeos brincavam com seus blocos de montar na sala, que Juliana sentiu as primeiras contrações. Diferentes da primeira vez, quando tudo foi urgência e nervosismo, agora havia uma calma confiante. Acho que o João Miguel decidiu que está na hora, disse ela para Juliano, que imediatamente entrou em ação, ligando para Dona Maria vir ficar com os gêmeos. No hospital, tudo correu com tranquilidade. João Miguel nasceu ao entardecer, quando o céu de Belo Horizonte se pintava de rosa e laranja. Era um bebê forte e saudável, com os mesmos olhos expressivos do pai que seus irmãos mais velhos também haviam herdado. Os gêmeos, agora com quase 2 anos, foram conhecer o irmão no dia seguinte, acompanhados por Marcos, que fez questão de estar presente. A cena era tocante. Miguel e Marina, nas pontas dos pés, espiando o bebê no berço, enquanto Marcos observava seus 3 irmãos mais novos com um sorriso sereno. É estranho, comentou ele com Juliano mais tarde no corredor do hospital. Mas, de alguma forma, isso tudo parece certo. Como se fosse assim que as coisas deviam ser desde o começo. Juliano abraçou o filho mais velho, sentindo que, finalmente, todos os pedaços de sua vida estavam se encaixando no lugar certo. De volta ao quarto, encontrou Juliana amamentando João Miguel, com os gêmeos adormecidos no sofá-cama improvisado. A luz do fim de tarde entrava pela janela, banhando a cena em um dourado suave que parecia abençoar aquele momento. Sabe, disse ela, olhando para a família reunida, quando tudo começou eu tinha tanto medo do que as pessoas iam pensar, do que iam dizer. Agora olho para tudo isso e só consigo agradecer por ter tido coragem de seguir meu coração. O amor sempre encontra seu caminho, respondeu Juliano, citando as palavras que Helena tanto gostava de repetir. Mesmo que seja por caminhos que a gente nunca imaginou percorrer. 5 anos se passaram desde o nascimento de João Miguel. A casa no Belvedere, antes nova e impecável, agora tinha aquele aconchego característico dos lares bem vividos. Os brinquedos espalhados pelo jardim, os desenhos das crianças colados na geladeira e as marcas de altura na parede da cozinha contavam a história de uma família que crescia feliz. Miguel e Marina, agora com 7 anos, eram figuras conhecidas no Colégio Santo Agostinho, onde cursavam o 2º ano. Miguel havia herdado o talento do pai para números e já demonstrava interesse pela construção civil, sempre pedindo para visitar as obras da construtora. Marina, por outro lado, tinha o dom da palavra como a mãe, e já declarava que seria advogada igualzinha à mamãe. João Miguel, aos 5 anos, era uma mistura perfeita dos pais, tanto na aparência quanto no temperamento. Adorava passar as tardes na casa de Dona Berenice, sua avó, ouvindo histórias sobre a família enquanto saboreava biscoitinhos de polvilho. Numa manhã de sábado, enquanto a família tomava café na varanda com vista para a Serra do Curral,
Marcos chegou para uma visita surpresa. Nos últimos anos, ele havia se tornado um irmão mais velho dedicado e um tio presente, sempre participando dos momentos importantes da família. "Tenho uma novidade", anunciou ele enquanto Marina se pendurava em seu pescoço pedindo colo. "Fui aprovado no doutorado na UFMG e conheci alguém especial." A notícia foi recebida com alegria genuína. Clara, sua namorada, era professora de história na universidade e logo foi aceita pela família. Sua presença trouxe ainda mais harmonia ao círculo familiar que se expandia. Dona Maria, que continuava sendo o esteio da família, mesmo depois de se aposentar oficialmente, fazia questão de preparar almoços especiais aos domingos, reunindo todos na casa do Belvedere. Nesses encontros, as crianças brincavam na piscina enquanto os adultos conversavam na área gourmet, saboreando quitutes mineiros e relembrando histórias. "Quem diria, né?", comentou Helena durante um desses almoços, observando a cena familiar. Ela própria havia se casado no ano anterior com um arquiteto da construtora, em uma cerimônia intimista no Museu Inhotim. "De todas as histórias que já vi, a de vocês é a que mais me faz acreditar em destino." A construtora prosperava sob a gestão compartilhada de Juliano e Helena, que haviam expandido os negócios para projetos sociais, incluindo a construção de creches e centros comunitários em áreas carentes de Belo Horizonte. Juliana, por sua vez, havia se tornado referência em direito familiar, frequentemente participando de palestras e congressos na PUC Minas. Foi durante uma dessas palestras que ela encontrou Patrícia, ex-esposa de Marcos, acompanhada do filho Marquinhos, agora com 6 anos. O encontro, que poderia ter sido constrangedor, se transformou em uma conversa sincera no Café Três Corações. "Sabia que o Marquinhos pergunta pelos irmãos?", comentou Patrícia. "Ele viu umas fotos nas redes sociais e ficou curioso." A partir daquele dia, mais uma peça se encaixou no quebra-cabeça familiar. Marquinhos começou a participar dos encontros de domingo, brincando com seus meio-irmãos, como se sempre tivessem crescido juntos. Marcos, que inicialmente ficou apreensivo com a situação, percebeu que era possível construir uma relação saudável com todos os filhos. A vida seguia seu curso em Belo Horizonte, e a família que nasceu de forma tão inusitada se tornava cada vez mais forte. As tardes no Parque das Mangabeiras, os passeios de domingo no Mercado Central, as celebrações no restaurante Chapuri, cada momento compartilhado era um tijolo a mais na construção daquela história de amor que desafiou convenções. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Juliano encontrou Juliana na varanda, seu lugar favorito da casa. Ela observava a cidade iluminada, com aquele mesmo brilho nos olhos que o havia encantado anos atrás. "No que você está pensando?", perguntou ele, abraçando-a por trás. "Em como a vida é engraçada", respondeu ela, recostando-se nele. "Lembro de quando tudo começou, do medo que eu tinha do futuro. Agora olho para nossa família e vejo que todo aquele medo não fazia sentido." A lua cheia iluminava a serra do curral e o vento suave trazia o perfume do jardim de Dona Maria. Na casa silenciosa, apenas o tic-tac do relógio marcava a passagem do tempo, lembrando que cada segundo vivido ali era parte de uma história que merecia ser contada. O 10º aniversário de casamento de Juliano e Juliana se aproximava, e com ele, uma série de reflexões sobre a jornada que haviam percorrido. A data seria celebrada com uma festa íntima no restaurante do Ofélia, o mesmo lugar onde, anos atrás, Juliano havia surpreendido Juliana em seu aniversário. Os preparativos para a celebração mobilizaram toda a família. Helena e Clara, agora grávida de 6 meses, cuidavam da organização, enquanto Dona Maria supervisionava o cardápio com seu tradicional perfeccionismo. "Tem que ter tudo o que eles gostam", insistia ela com o chefe, desde o primeiro jantar que fizeram aqui. Os filhos também participavam dos preparativos à sua maneira. Miguel e Marina, agora com 12 anos, junto com João Miguel, de 10, e Marquinhos, que passava os fins de semana com a família, preparavam uma apresentação especial para os pais. Na manhã da festa, enquanto Juliana se arrumava no quarto, encontrou uma carta antiga guardada em uma caixa de memórias. Era do dia em que descobriu sobre a vasectomia de Marcos, escrita mas nunca enviada, expressando toda a sua dor e decepção.
Relendo aquelas palavras, percebeu quanto sua vida havia mudado desde então. Mãe, a voz de Marina a trouxe de volta ao presente. O tio Marcos chegou com a Clara e trouxe o bolo. A festa foi um reflexo perfeito do que aquela família havia se tornado. No salão decorado com orquídeas do Ceasa, as favoritas de Juliana, reuniram-se todas as pessoas que haviam feito parte daquela história. Dona Berenice, aos 75 anos, dançava animadamente com o bisneto João Miguel. Marcos e Clara anunciaram que esperavam uma menina, que se chamaria Júlia, uma homenagem aos pais. O momento mais emocionante da noite veio com a apresentação das crianças. Miguel, Marina, João Miguel e Marquinhos subiram ao pequeno palco e juntos cantaram Como é Grande o Meu Amor por Você, a mesma música da primeira dança no casamento dos pais. Eles são a prova viva de que o amor transcende qualquer convenção, comentou Helena, com os olhos marejados, observando os 4 irmãos unidos no palco. Depois da apresentação, Juliano pediu a palavra. De mãos dadas com Juliana, ele olhou para a família reunida e começou. 10 anos atrás, muita gente duvidou da nossa história. Diziam que não ia dar certo, que era errado, que não ia durar. Mas olhem só, o amor verdadeiro não segue regras, não se importa com o que os outros pensam. Ele simplesmente é. As palavras de Juliano ecoaram pelo salão, tocando cada pessoa presente. Ali estavam não apenas familiares e amigos, mas testemunhas de uma história de amor que havia transformado vidas. O tempo tinha sido generoso com eles. Juliano, aos 53 anos, mantinha o mesmo olhar apaixonado para Juliana. Agora, com 34, como no dia em que perceberam que seu amor ia além de qualquer convenção social. Os anos só haviam fortalecido o que sentiam um pelo outro. A construtora, agora administrada em conjunto por Juliano, Helena e Marcos, que havia retornado à empresa após concluir seu doutorado, era referência em projetos sustentáveis em Minas Gerais. Juliana dividia seu tempo entre o escritório de advocacia e palestras motivacionais, compartilhando sua história para inspirar outras pessoas a seguirem seus corações. Dona Maria, mesmo depois de tantos anos, continuava sendo o anjo da guarda da família. Suas receitas, seu carinho e sua sabedoria eram passadas para a nova geração, mantendo vivas as tradições mineiras que tanto significavam para todos. No final da festa, quando já só restavam os mais íntimos, Juliano e Juliana dançavam abraçados no centro do salão. Os filhos se juntaram a eles, criando um momento que resumia perfeitamente o que eram. Uma família construída com amor, coragem e verdade. Sabia que eu guardei aquela primeira conversa no café com letras? Sussurrou Juliano para Juliana enquanto dançavam. O dia em que você me contou sobre a vasectomia do Marcos foi o dia em que nossa história realmente começou, completou ela sorrindo. Do lado de fora do restaurante, a noite de Belo Horizonte brilhava especialmente bonita. A Serra do Curral, testemunha silenciosa de tantos momentos importantes, se destacava contra o céu estrelado. O vento suave trazia o perfume das damas da noite, lembrando que algumas histórias de amor são como flores. Precisam de tempo, cuidado e, às vezes, um caminho diferente para desabrochar em toda a sua beleza. E assim, sob o céu de Belo Horizonte, aquela família continuava escrevendo sua história, provando que o amor, quando verdadeiro, não conhece limites, não se prende a convenções e, acima de tudo, tem o poder de transformar destinos, unir corações e construir a mais bela das histórias.